Olá, meu nome é Francinei da Silva, eu sou discente da Universidade Federal do Amazonas UFAM, Instituto de Saúde e Biotecnologia ISB, do campus do Médio Solimões, Coari Amazonas. Eu venho aqui na terceira feira de Inovações e Tecnologias Regionais de Coari, a FINTER, apresentar o meu trabalho que tem como tema Programa Residência Pedagógica, relato de experiência sobre as dificuldades encontradas no período de ambientação em uma escola pública no município de Coari, Amazonas. Os autores deste trabalho sou eu, Francinei da Silva, Gabriele de Souza Vargas e a doutora Clenice Yamaguchi. Introdução. O programa Residência Pedagógica é um programa que dá suporte e agrega conhecimento e habilidades para o licenciando no âmbito escolar e faz com que possa se ter um dos primeiros contatos com a sala de aula, podendo assim vivenciar as dificuldades e o lado positivo da docência. Esse programa ele é dividido em três módulos. O primeiro é a observação e ambientação escolar. O segundo módulo trata-se da regência, um momento em qual nós, os licenciados, temos o nosso primeiro contato com os alunos como os professores deles. E o terceiro módulo é a realização de um projeto de intervenção dentro da escola. Então, ao meu ver, o programa Residência Pedagógica é muito importante para a formação dos licenciados, pois ele agrega a capacidade e a habilidade que lhes permitem ministrar um ensino de qualidade após a formação no ensino superior. O objetivo deste trabalho é relatar a vivência de um residente com o seu primeiro contato com a regência em sala de aula e as principais dificuldades encontradas dentro deste período de experiência obtida na residência pedagógica Núcleo de Química. Este relato de experiência ele se baseia na metodologia de observação e regência e foi realizado em uma escola pública estadual do ensino médio nas turmas do terceiro ano 1, terceiro ano 2 e segundo ano 2 do ensino médio vespertino. Na primeira etapa do programa Residência Pedagógica, realizou-se observações em sala de aula e ambientação na escola. Foi possível analisar os alunos nas salas durante a regência, sendo possível notar a falta de concentração de alguns alunos. Algumas das faltas de concentração elas são mediante bagunças e conversas paralelas que acabam gerando e tirando a concentração dos demais alunos. E muitas das vezes faz com que o próprio professor pare de ministrar a aula para poder amenizar esse falatório dentro da sala de aula. Então, mediante tudo que foi observado no primeiro módulo, foi preciso traçar algumas estratégias sobre como ministrar as aulas numa forma que esses alunos eles tivessem maior interesse na matéria de química e pudessem focar a sua concentração toda para a matéria. Então, nesse primeiro contato como docente, na segunda etapa do programa, foi uma parte em que houve bastante nervosismo, por se tratar da primeira vez em que eu estava como eu estava como o docente em sala de aula, podendo tomar todas as atitudes do professor de liderança, sem saber se os alunos iriam ou não respeitar, por se tratar de um residente. Muitas vezes os alunos não veem o residente como olha os demais professores com aquele respeito, com aquela autoridade. Então, eu busquei ministrar as aulas de uma forma mais didática, na qual o aluno pudesse contribuir de uma forma ativa, sempre trazendo uma contextualização com algo relacionado ao dia a dia deles, buscando com que eles sempre refletissem sobre em que parte da vida e do cotidiano aquela aula que eu estava ministrando estaria presente na vida deles. Em que parte da vida eles iriam ver aquilo, como que eles podem vivenciar aquilo no dia a dia, a evolução, um componente químico, o cheiro de uma base, como que uma base anula um ácido, coisas do dia a dia deles dentro de casa.
Uma outra coisa que foi possível notar durante a primeira etapa do programa foi que os alunos que mais conversavam eram os alunos que mais tinham notas baixas. Então, quando eu iniciei a minha experiência como docente, eu sempre pensava como que eu faria para melhorar as notas desses alunos. O que eu faria para trazer eles mais para a aula, para fazer eles terem maior interesse na aula. Então eu fui ministrando, como eu já falei antes, eu fui ministrando uma aula mais didática, fui trazendo exemplos do cotidiano e passando alguns trabalhos, alguns exercícios para serem resolvidos dentro de sala de aula. Ao decorrer desses exercícios, eu sempre busquei passar de cadeira em cadeira, vendo qual era a dificuldade do aluno, por que ele não estava fazendo, o que eu poderia ajudar. E eu dei um foco nesses alunos que mais bagunçavam. Eu dei foco neles, ajudei eles bastante e com o decorrer do tempo, eu comecei a notar que esses alunos eles tinham um potencial enorme, enorme quando eles não estavam bagunçando de aprender. E com o passar do tempo, eu notei que esses alunos eu já não precisava chamar eles lá para ver o exercício deles, não precisava ir lá com eles. Eles já vinham comigo perguntar: o professor, tá certo? Eu já notava um interesse maior neles. E isso foi indo mais à frente. E com o tempo eu passei a notar que esses alunos que antes bagunçavam começaram a ajudar os demais colegas que tinham dificuldade. Então já foi uma evolução muito grande e gratificante da minha parte poder ver que esses alunos estavam começando a ter interesse e buscando aprender mais sobre a matéria de química que eu estava ministrando. Então, nessa imagem é possível notar que a sala de aula estava dividida em dois grupos e foi uma aula um pouco diferenciada, um pouco mais dinâmica, na qual foi feito um jogo. E esse jogo eu pude notar que existiam alguns alunos que tinham aquela dificuldade maior de se expressar, que eram os alunos mais retraídos, mais tímidos. E com o passar do tempo, com as aulas que eu fui ministrando, com os jogos que eu fui levando para dentro da sala de aula, esses alunos eles começaram a se mostrar mais, a se fazer mais presente em sala de aula, a serem mais participativos. Então, contudo, a sala de aula ficou uma sala de aula mais tranquila. Os alunos começaram a ter um rendimento de notas muito mais eficaz, começaram a participar muito mais das aulas e gradativamente foi melhorando esse desempenho da sala de aula. E eu, quando tinha aquele nervosismo inicial de ministrar aula, fui perdendo aquele nervosismo e fui vendo que eu estava evoluindo conforme eles evoluíam, era também feita a minha evolução como professor. Isso foi muito gratificante perceber no decorrer do residência pedagógica. É possível concluir que, mediante as experiências vivenciadas no programa Residência Pedagógica, pôde-se ressaltar a importância do programa para a formação dos futuros professores e ressalta-se ainda como uma metodologia mais didática pode transformar uma sala de aula, fazendo com que todos tenham uma maior compreensão e colaborem com a aprendizagem dos conteúdos ministrados na matéria de Química. Essas são algumas referências que foram usadas neste trabalho e desde já agradeço a todos. Muito obrigado.